Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Mais uma segunda-feira estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. E é sempre com muita alegria esse início de semana. E contamos sempre com vocês que estão sempre a nos prestigiar nas redes sociais. E lembrando, mais uma vez, que todos os nossos estudos ficam registrados tanto no Instagram, quanto no Facebook, e talvez, acho que o YouTube também, né? E todos vocês que quiserem rever ou acompanhar o nosso estudo, que não deu tempo de ver simultaneamente nas segundas-feiras, às 20 horas, que fica lá registrado. Vocês podem acessar e assistir, ver perguntas passadas, alguma coisa que tenha ficado em dúvida, e tudo mais. Lembrando também que a nossa casa possui estudos presenciais do Livro dos Espíritos, do Evangelho, né, Célia? Se vocês quiserem maiores informações, pode ligar para a secretaria, ou estando lá na nossa sede, nós temos lá no quadro de avisos os dias e os horários de cada estudo do Livro dos Espíritos, do Evangelho e outros estudos também. Tem o ESG, outros estudos da casa também, que é muito importante. Por que nós falamos isso? Porque o estudo é o diferencial. O estudo da doutrina espírita que nos coloca, faz essa diferença de entendimento para nós. Porque sempre falamos aqui que a doutrina espírita é consoladora, sempre ouvimos isso. Ela nos consola porque ela nos esclarece. Até porque, estudando, né, Nivaldo, a doutrina espírita é consoladora. Como que vai me consolar? Como que ela é Ela consoladora? consola porque ela nos diz de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos quando perdermos esse nosso corpo físico. Pela lei de destruição. Lei de destruição que vamos começar agora, estudando, né? Então, todos nós sabemos que vamos perder um dia esse corpo físico. Uns um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde, mas todos nós... Esse é um caminho É a única certeza que nós temos em nossas vidas. Então, nós temos que nos preparar, Célia, para essa nova etapa da nossa vida, porque aqui nós viemos passar uma temporada. Esse espírito aqui que fala, como o de vocês, é imortal. Nós falamos normalmente, né? Eu sou um corpo que tem um espírito. É o contrário. Nós somos um espírito que tem um corpo. Nós somos um espírito que tem um corpo. Então, esse espírito é permanente. Esse corpo é transitório. Uma hora, ele vai se destruir e, com certeza, vai renascer num novo corpo, esse espírito, para dar continuidade a esse trajeto de aprendizado. Porque aqui o que nós fazemos é aprender. Aprender sempre. Até o dia em que nós não vamos mais necessitar reencarnar, talvez nesse mundo, mas em outros mas com um detalhe. Evoluídos, né? Aprender sempre. Aprender sempre. Sempre, que sair não tem jeito. É o lema que está lá no túmulo de Kardec, né? Nascer, viver, morrer, renascer e aprender sempre. É o lema tal é a lei. É o que está lá na lápide de Kardec. Então, Célia, falando um pouco dessa necessidade desse estudo, né? Nós vamos fazer a nossa prece de agradecimento, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a esse irmão que veio nos dar esse exemplo. Porque Jesus não escreveu nada, mas ele vivenciou. Ele trouxe para nós essa experiência de vida, de atitudes. São os ensinamentos morais que nós estudamos no Evangelho, estudamos aqui no Livro dos Espíritos. Então, que essa espiritualidade possa nos iluminar sempre, mostrando para nós a necessidade de agirmos bem com os nossos irmãos de caminhada, que nos esclareça, que nos ilumine, que nos traga essa tranquilidade, essa paz necessária para que passemos por todas as nossas dificuldades, os nossos obstáculos das vidas, que são muitos, mas passemos com resignação,
com entendimento, com compreensão. Que Jesus, então, nos ilumine nessa noite e nos proteja sempre, graças a Deus. Para dar início ao nosso estudo, a gente sempre faz uma reflexão, que é uma frase que a gente capta durante a semana e dividimos aqui com vocês. A de hoje, nós vamos pedir para que seja colocado na tela de vocês e mostra para nós uma plantinha muito bonita e diz assim: não se pode criar experiências, é preciso passar por elas. Então, nós já tínhamos comentado há algum tempo atrás, né, Célia, da necessidade de nós passarmos pelas nossas programações reencarnatórias com resignação. Tudo aquilo que nós programamos lá em cima, e nós programamos, todos nós que já temos essa possibilidade de junto com os construtores do universo, e preparar essa nossa reencarnação para que a gente possa experienciar, passar por experiências, passar por situações que muitas das vezes falhamos em vidas passadas e que viemos agora para vencê-las. Então, é importante que a gente saiba exatamente fazer essa distinção do que nós viemos para vivenciar, vencer, dos que a gente possa, das dificuldades que a gente possa criá-las aqui agora. Então não temos que criar dificuldades, nós temos que passar pelas que nós já tivemos com vitória, com resignação. Não adianta, né, Nivaldo, eu ficar pensando, ficar arquitetando uma situação só em pensamento. Temos que colocar em prática. Vivendo nela, vivendo naquilo, nessa experiência, nessa simulação que eu tenho nos meus pensamentos, é que eu vou realmente adquirir a experiência, o conhecimento. Ou seja, necessário. Célia, é o que a gente sempre fala, né? A teoria é fundamental, é muito importante, mas não substitui a prática. A prática é a vivência, é você sentir. Você pode, Célia, estudar tudo, isso. Mas se você não praticar, se você não vai sentir. E a gente costuma sempre falar assim, né? É muito comum, se você perguntar a alguém que nunca teve dor de dente. O que é dor de dente? Dor de dente? Dente dói. Mas quem já teve sabe exatamente o quanto dói. Então, essa experiência é prática e teoria. Na teoria, a gente até pode saber, mas só vamos sentir, só vamos poder realmente experienciar na prática. Esse livro que nós estamos estudando, a gente pode falar de todas essas leis morais, essas leis naturais. A gente pode ter conhecimento de todas elas, mas é preciso que a gente passe por aquela experiência, todo esse conteúdo eu posso saber perfeitamente. A questão 101, a questão 326, eu posso saber. Decorei tudo. Mas o mais importante é o que eu faço com esse conhecimento. Como eu emprego esse conhecimento. Outro detalhe, Célio, eu já ouvi muitas pessoas dizendo, quando eu desencarnar, eu não quero mais renascer, não. Eu quero fazer o meu aprendizado todo lá em cima. É aqui. É o que a gente está falando aqui. Não se pode criar experiências. É preciso que a gente nasça. É preciso que a gente passe pela carne para aprender realmente vivenciando essas experiências. É preciso viver, passar por elas. É o que você falou. Então, daí a necessidade, Célia, da reencarnação, do renascimento. Senão seria muito fácil. Então, a gente vai fazer todo esse aprendizado lá em cima. Mas é preciso que a gente renasça. É o que você falou. Não quero reencarnar mais não. Porque se nós pudéssemos, nós realmente não íamos querer reencarnar. Voltar aqui, nesse mundo, do jeito que ele é, eu não quero mais não. Mas temos que voltar. Isso aí não tem jeito. Mas a gente ainda escuta
irmãos dizendo, não, quando eu desencarnar, eu não quero mais encarnar, não. Porque o que acontece? Criar essa experiência, porque no mundo espiritual, depois de passado todo aquele momento turbulento, de perturbação, de socorro, de esclarecimento, de equilíbrio, a gente começa a ser preparado para tudo que vamos ter que enfrentar aqui. Novamente. E lá, a gente é preparado, a gente toma conhecimento, a gente se prepara realmente, mas é aqui que a gente precisa provar aquele preparo. Então nós temos que passar, não adianta eu só idealizar. Perfeitamente, Célia. A gente tem que passar por cada uma delas. Então nós estamos no capítulo 6 da Lei de Destruição. Começamos semana passada, né? Que é a sexta lei também, no capítulo 6 é a sexta lei. E aí nós estamos no primeiro item da lei de destruição. Destruição necessária e destruição abusiva. Que nós vamos ver exatamente, já falamos semana passada, que há a destruição que ela é necessária, para que daí dê fruto a uma renovação, e há uma destruição que ela é maléfica, que ela é desnecessária, né? Abusiva. Nós temos aqui o nosso exemplo da nossa floresta. É uma destruição abusiva, é uma destruição gananciosa. E aí nós estamos na questão 728. Repetindo, porque nós chegamos ali. Chegamos ali. 728. É lei da natureza a destruição? A primeira pergunta que Kardec faz, porque a gente fica assim, de certa forma, pela primeira vez, destruir e acabar. Destruir é lei, né? É uma lei. Então Kardec pergunta e eles vão explicar o porquê. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Está falando aqui dos seres vivos, né? Então, a lei de destruição é uma lei necessária. Essa destruição necessária, tá? Porque daqui a pouco nós vamos ver a abusiva. Então, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Você já falou da necessidade do nosso corpo físico, que chega ao final de nossa vida física, esse corpo se destrói, mas ele vai renascer em um corpo novo. Vamos pensar... Transformado, melhorado, muito provavelmente, né? Nivaldo, eu pensei aqui na nossa bananeira. Sim, você corta, né? Ela renasce. Ela dá o fruto dela. Você tem que cortar. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cortar ela, destruir ela. E ela vai renascer. Então, a lei de destruição é uma lei natural, é uma lei de Deus. Então, vamos sair destruindo tudo. Não é assim. Tem que ter, como sempre, em tudo, tem que ter uma finalidade útil. Não é do jeito que a gente quer, sabe? Chega e destrói. Não, não é assim. E a 728 tem a letra A. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais. Foi Deus que nos deu esse instinto de destruição. E
a espiritualidade nos responde: as criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição essa que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior, que sofre a destruição. Então, na lei de destruição, ela vai cumprir dois objetivos: o equilíbrio. É a cadeia alimentar. A cadeia. Cadeia alimentar. O equilíbrio populacional daquela espécie. E esse despojo, esse resto que sobra, vai continuar alimentando a terra. Aquela passagem, eu acho que é do Antigo Evangelho. Do pó viemos, do pó voltaremos, né? É. Exatamente isso. E essa lei de destruição obedece a um duplo fim: a manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior, que sofre a destruição. A gente aqui, o Evangelho nos diz que nós humanos, abusamos de todos os dons que Deus nos dá. Todos. E aqui a espiritualidade, em relação ao instinto de destruição, a espiritualidade nos diz assim: os seres vivos reciprocamente se destroem. Mas aí ele vem dizendo por quê? Por esse duplo fim: para o equilíbrio e para o consumo dos despojos que vai. Mas a gente abusa. A gente pega essa destruição e coloca ela em nível assim impraticável. Nós já falamos aqui, né, Célia, em questões anteriores, do consumo da carne. Da carne. Que ainda é necessário por nós, humanos, né? Só que, muitas das vezes, nós exageramos. Exageramos no consumo, exageramos na forma de fazer, né? Porque agora... Porque no reino animal, você não vê. Não vê. O leão, por exemplo... Armazenando matar presa. A presa, ele está alimentado, pode passar quem for do lado dele. Ele come, ele se alimenta do que ele necessita. E agora, ontem ou anteontem, um negócio assim... foram apreendidos não sei quantos quilos de carne de jacaré. Esse é o homem. Porque o animal, ele se alimenta do que ele necessita. Ele só mata para se alimentar. Se alimentar. Né? Mas nós exageramos. É o que eles falam aqui, né, Célia? A destruição abusiva. Abusiva. Né? Nós vamos chegar lá. Esse animal que destrói, né, que mata para se alimentar, entra nesse caso. Os seres vivos reciprocamente se destroem. Mas ele se destrói por um fim útil. E nós nos destruímos por um fim ganancioso. Se a gente observar, né, uma floresta, toda ela se mantém. Ela se mantém. Com relação à quantidade de indivíduos, né, porque
eles se consomem, mas de uma Esse forma equilíbrio existe. harmônica, homogênea. Ninguém ensina. Quando o homem entra em ação, desequilibra essa estrutura. E continua a espiritualidade. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e elabora nas metamorfoses diversas por que passa. Nós já estudamos, o animal ele não tem essa inteligência. A educação dele não é uma educação preventiva. Ele tem fome, ele vai caçar, comeu, acabou. É o princípio inteligente. É o princípio inteligente. Ele tem necessidade, ele vai lá, sacia essa necessidade e acabou. Não tem, ele não vai ficar preocupado, amanhã eu vou ter que... Não tem isso. Aquela necessidade foi atendida e pronto. Essa destruição, embora a gente fique, muitas das vezes, quando nós vemos cenas, né, do leão atacando lá a cobra. Aquele animalzinho, né? Mas essa destruição está dentro da lei da natureza. 729. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, porque a natureza os cerca de meios de preservação e de conservação. Então, se a destruição é uma lei, tinha que estar tudo largado. Mas aí a gente não pode esquecer da lei de conservação. Nós não tínhamos que nos proteger. Mas a lei de conservação é uma lei... Temos a lei de destruição, mas nós temos a lei de conservação também. É por isso que lá no início é destruição necessária e destruição abusiva. Então, eles nos respondem a fim de que a destruição não se dê antes do tempo necessário. Aí entra a lei de conservação. É preciso que haja a destruição? Sim, mas ela tem um tempo. Ela tem um tempo. Então, a fim de que a destruição não se dê antes do tempo necessário, qualquer destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. É por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Então, obedecendo essa lei, as leis, né, Célia, elas vão estar em harmonia sempre. Estamos falando agora da lei de destruição, mas tem a lei de conservação, que elas vão interagir para que as coisas aconteçam com harmonia, como eles nos dizem aqui nessa resposta, né? Qualquer destruição antecipada vai entravar o desenvolvimento do princípio inteligente. Tem que ser na hora certa. Porque ele tem um tempo para se desenvolver. E evoluir. Porque nós falamos nos reinos, né? Nos 3 reinos e mais o reino hominal, o mineral, o vegetal, o animal e o hominal, eles precisam se desenvolver, eles precisam de um tempo. Nós precisamos nos desenvolver. Aquela plantinha, ela precisa nascer, ela precisa crescer até ser consumida, para que ela possa cumprir a sua jornada. Então, antes desse tempo que é necessário, prevalece a lei de conservação. Atingiu esse tempo, findou esse tempo, aí acontece a lei de destruição. Pode acontecer. De destruição. Aí a questão 730. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor. É porque isso aí, né, Célia? É porque normalmente quando a gente fala de desencarne, nós sempre comentamos assim, a pessoa descansou. Descansou. Passou dessa para melhor, não é?
A gente sempre fala nós temos isso. isso. Mas a gente não pode garantir, não. Pode não. Isso não é garantido, não. Isso é coisa que a gente... Estudando, nós já sabemos que vai depender e muito a nossa do que condição estamos fazendo aqui. Vai depender do comportamento que nós estamos atravessando aqui. Não é porque nós estamos aqui e morremos, passamos dessa para melhor ou descansamos. Para muitos, vão começar a trabalhar. Eu sempre falo isso. Descansou. Bobo é você que está falando isso. Muitas das vezes, agora é que vai começar a trabalhar. Então, repetindo, né? Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que temer. Porque lhe tem o homem instintivamente tal horror, que ela lhe é sempre motivo de apreensão. Falou em morte. Todo mundo treme. A gente bota um pé atrás. Epa, não quero falar sobre esse assunto, não me interessa. Mas a gente tem essa ideia de que nós vamos passar dessa para melhor. Nós vamos descansar. Então, seria o contrário. Então, estou querendo. Quero é mais. Deveríamos querer. Chega logo. Para essa melhor, né? Mas por que a gente continua tendo horror dela? Por que o fato de morrer nos causa apreensão? É o que Kardec está perguntando. Já lhe dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Perfeitamente. Então, a nossa vida tem aquele período antes de entrar na fase de destruição, antes de entrar na lei de destruição. O período de conservação. Todos nós nascemos com fluido vital para viver tantos anos. 70, 80, 90, 100 e alguns, um pouquinho, né? Todos nós nascemos com isso. Então, nós temos que cumprir esse período. Repetindo a resposta da espiritualidade. Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir sua tarefa. Tal o motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação. Instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilatação que Deus lhe concede. Mas, ingrato, o homem rende graças, muitas vezes, à sua estrela do que ao seu Criador. Então, essa lei de conservação nos faz nos preservar aqui. Isso é instintivo, isso não é... Instinto de conservação. Não é programado pela gente, não. O exemplo da chapa quente. A gente bota a mão e tira. Isso aí, você não fica com a mão lá, não. Tá me queimando, eu vou... Não, a gente não faz isso. E quando a espiritualidade nos diz dessa voz íntima, todos nós temos. Essa voz íntima, a voz da nossa consciência, ela fala com a gente. Muitas das vezes a gente não escuta, né? Ela grita. Ela grita. Podemos até não ouvi-la. Não ouvir. Mas ela está falando para nós.
nos induz a repelir a morte. Quem quer? Quem é que fica num batimento cardíaco sereno, ao prever, ao imaginar o seu momento de desencarne? Nós temos esse horror, essa apreensão. Muito embora o nosso discurso seja vamos descansar, vamos para uma vida melhor, mas ninguém quer passar. Mas nós temos, o tempo certo nos é dado. E durante esse tempo, essa voz íntima sempre nos alerta. O nosso instinto de conservação vai sempre nos guiar. E nós vamos ficar aqui esse tempo necessário. Na questão 731, Célia, ele vai falar exatamente desse peso e contrapeso, da lei de conservação e a lei de destruição. Kardec pergunta na 731, por que, ao lado dos meios de conservação, a natureza colocou, ao mesmo tempo, os agentes destruidores? Então, a gente tem, como na pergunta anterior, né, essa indução de que a gente, desencarnando, teria uma vida melhor, mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa vontade de permanecer aqui. Né? Então, por que, ao lado dos meios de conservação, a natureza colocou, ao mesmo tempo, os agentes destruidores? É o remédio ao lado do mal. Já o dissemos, é para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Então, a gente tem exatamente essas duas leis agindo dentro de nós. Nós queremos nos manter vivos e saudáveis. Mas, evidentemente, que hora chegará em que essa lei de destruição se fará mais forte e nós vamos ter que retornar e nos prepararmos para uma nova experiência num novo corpo. Porque é a renovação da vida. Em toda a cadeia de vida existe o equilíbrio. Ora, a conservação se faz necessária, ora a destruição precisa acontecer. Então, esse equilíbrio é o remédio e o mal. A 732 será idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição. Será idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição. Idêntica, né, Célia? A gente vai ter que pensar o seguinte: idêntica. Nós temos mundos de prova e expiação, nós temos mundos felizes, mundos ditosos, mas nós temos mundos mais atrasados que os nossos. Porque a lei... Será que a lei de destruição vai ser igual para todos? A lei de destruição é uma lei de Deus. Então, ela deve existir em todos os mundos. Mas é idêntica. Mas será que ela vai ser idêntica em todos os mundos? E a espiritualidade nos esclarece. Guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Perfeito. Cessa quando o físico e o moral se acham depurado. Esse depurado, vamos entender, desmaterializado, purificado. Cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. Muito diversas são as condições de existência nos mundos, mais adiantados do que o nosso. Perfeito. A lei de destruição é lei.
Mas, evidentemente, que vai Agora, ser proporcional. ela vai ser proporcional ao estado Você de veja bem, né, adiantamento Célia? dos Se mundos. nós formos avaliar, no mundo primitivo, como é a destruição? Como é? Éramos nós... Era só instinto. Éramos nós distintos, um matando o outro. Um matando o outro. Hoje, a gente já faz isso, É. ainda Mas- fazemos, né? é. Mas com mais... Mas temos hoje, leis. Nivaldo, a gente já cede, se tiver um prato de comida só, a gente já cede para o a nosso gente- filho. É verdade. A gente divide, né? Lá no mundo primitivo, a gente matava o filho. Matava o filho, é Para verdade. poder comer aquela Então comida. você veja que é proporcional, não pode ser igual, né? A questão 733. Allan Kardec pergunta: a necessidade da destruição sempre existirá entre os homens da Terra? A necessidade de destruição Destruição. entre nós. Entre nós. Entre os homens da Terra, ele está fixando aqui na Terra. E os espíritos nos respondem: a necessidade de destruição se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. É por isso que observais o horror à destruição acompanhar o desenvolvimento intelectual e moral. Ou seja, à medida que nós vamos nos educando no bem, a nossa condição moral vai se elevando, a gente vai percebendo que não podemos mais agredir, destruir os nossos irmãos. Nos causa já horror. Destruir os nossos irmãos de caminhada. De caminhada. Né? Então, quando nós já temos uma condição moral já mais elevada. Mais Nós sabemos elevada. que, infelizmente, hoje ainda encontramos muitos seres humanos que matam simplesmente por prazer. Por né? prazer. Mas essa evolução já... É porque... Essa necessidade vai enfraquecendo à medida que você vai se moralizando. Você vai tomando consciência da realidade. É Né? porque quando a gente lê essa questão, a gente pensa assim, poxa vida, a gente ainda tem muito que caminhar. Temos muito que caminhar, temos muito a evoluir. Mas, ao mesmo tempo, o que nos impulsiona é que nós já fomos piores. Nós estamos em processo de evolução. Vamos andar mais ou menos lentos de acordo com o nosso livre-arbítrio. Eu me melhoro. A você eu não posso melhorar, mas a mim eu me melhoro. E a velocidade com que essa melhora vai acontecer só depende de mim. De você. Perfeito. A 734. Em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Olha o que Kardec pergunta. Em seu estado, esse livro, ele foi escrito em 1857. 1857. 57. 1857. Kardec pergunta a espiritualidade em seu estado atual, lá atrás. Tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? A espiritualidade, a doutrina espírita, ela nos diz que nós somos animais racionais porque nós temos a inteligência. E que os animais irracionais, eles servem para nos servir. Que o homem tem a ascensão sobre esses animais irracionais. Aí Kardec está perguntando se, em função disso, o nosso poder é ilimitado para destruir como nós quisermos. E
A espiritualidade nos responde: tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover o seu sustento e a sua segurança. O abuso jamais constituiu direito. E aí, Célia? O que nós vamos falar diante disso aqui, diante dessa espiritualidade? O direito se acha regulado pela necessidade. O problema é que a nossa necessidade é ilimitada. E a gente sabe, né, temos conhecimento já hoje muito limitado das caçadas esportivas, que não tinha nenhuma finalidade com alimentação, era só destruição. Como tem hoje. Que destruíram manadas de elefantes simplesmente para pegar o seu marfim. E outras caçadas totalmente esportivas, sem um objetivo útil da alimentação. Como nós Mas a gente temos, já sabe Nivaldo, que em várias ocasiões, né, Célia, a gente já tem hoje uma proibição. Então, é a nossa evolução se fazendo presente. Como tem hoje animais empanados, que é para... Dos caçadores, troféus. Para mostrar, Troféu, né? Eu estive lá, eu matei. É pelo prazer. Esse direito ilimitado que o homem acha que tem. Esse direito, quando é para a sua alimentação, ele é um direito verdadeiro, real. Né? A espiritualidade nos diz que esse direito ele é regulado pela necessidade que nós temos de prover o nosso sustento. Perfeitamente. Não a nossa ganância, não a nossa gula. E hoje a gente tem aí, né, determinadas situações de carnes e de animais, né, de frutos de criatórios específicos, né? Então, que é uma coisa assim totalmente fora daquela necessidade da alimentação propriamente dita. Porque quando fala em prover o seu sustento, não é para eu andar com uma bolsa de pele de um animal, um casaco de pele de um animal. Se alimentar, Célia, daquela carne, daquele bezerro de que é 2 sacrificado meses, ele nunca andou para não criar nenhum músculo. Para satisfazer o meu paladar? Então, são essas coisas aqui que, com certeza, não está dentro dessa lei de destruição visando a nossa alimentação. E nós temos que botar isso na parede do nosso quarto, na porta da geladeira, que é um lugar que a gente abre toda hora. O abuso jamais constituiu direito. O abuso jamais constituiu direito. É isso. Nivaldo, nós vamos Célia, ter que parar novamente. Eu ia pelo menos ler, mas eu acho que não vai dar tempo para isso, não. Vamos deixar então vamos parar na 734 e a gente retorna na próxima semana na questão 735, continuando ainda neste assunto muito importante e interessante, que é a destruição necessária e a destruição abusiva. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, agradecer, Mestre Jesus, a Tua presença em nossas vidas, agradecer a esses amigos espirituais que tanto nos ajudam, que tanto nos protegem, que nos mostram, que nos intuem para fazermos sempre as melhores opções, tomarmos as melhores decisões. Mestre Jesus, te pedimos que a Tua luz ilumine sempre o nosso caminho, ilumine os nossos passos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, o nosso querer, Mestre. E que possamos nos abrir para te sentirmos sempre aqui pertinho de nós. Que assim seja, Mestre, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.